Neste episódio do Culture Mix, falamos de livros, falamos de poesia. Viemos ao encontro de José Raposo. É nosso convidado, ele que em novembro foi homenageado por uma série de fadistas e não só, a propósito deste livro, Pedaços de Mim. José, bem-vindo, obrigada. Muito obrigado. Por estar na Rábida Digital. Já vamos falar da sua poesia, até porque a poesia, curiosamente, só surge na sua vida com 50 anos de idade. 50 anos. Um homem que foi farmacêutico, antes disso distribuía telegramas e nasceu em Santiago do Cacém. Vamos começar por aí. Como é que Setúbal aparece na sua vida, José? Foi uma situação muito engraçada. Nós, as pessoas da farmácia, temos sempre a mania de meter o nariz, quando saímos para outra terra, de meter o nariz numa farmácia. E acontece que eu estava a chegar a Portugal continental e um colega meu, que foi o meu mestre, entrou na farmácia Lisboa e identificou-se como sendo profissional de farmácia e o Dr. Chitas, alentejano também de peito e de coração, perguntou-lhe, não tem lá um colega seu que queira vir para cá para a farmácia? E o meu colega disse-lhe, olha, o senhor está com pressa? Não, mas pergunta-me isso porquê? Pergunto-lhe porque eu tenho cá um, que era um colega meu que já tinha chegado, mas tenho um aí a chegar. Então qual é que me aconselha? Olha, se puder esperar, eu aconselho aquele que está aí a chegar. E então foi assim. Eu quando cheguei a Portugal continental já tinha emprego na farmácia Lisboa. Era só conversarmos. E pronto, e vim em novembro, 13 de novembro de 71, e em 72, mais precisamente no dia 3 de janeiro, assentei praça na farmácia Lisboa e estive lá 40 e qualquer coisa anos. Paralelamente, trabalhava também em part-time noutras farmácias, nomeadamente para fazer as noites? Sim, fiz durante muito tempo fiz essas noites em várias farmácias, onde fiz mais foi na farmácia de Palmela, a primeira farmácia de Palmela. A farmacêutica e dona da farmácia conhecia-me bem e, portanto, fiz durante muitos anos, fiz lá os serões que me ajudaram a... É necessário ter vocação para ser farmacêutico? Tenho ideia que quando se está atrás de um balcão tem que se gostar de gente, para começar. Eu acho que nós, os profissionais de farmácia, somos uns privilegiados, porque podemos fazer, por exemplo, esta experiência. Entramos na Rua dos Ourives e começamos a entrar nas lojas e vamos perguntar às pessoas que estão atrás do balcão se gostam daquilo que fazem. Eu não quero exagerar muito, mas 90% dizem que não gostam do que fazem. Mais de 90% dos profissionais de farmácia, se lhe fizerem essa pergunta, todos dizem que gostam daquilo que fazem. Porque eu assisti a várias situações de profissionais de farmácia, meus colegas, que já com 20 e tal, 30 anos, se foram embora porque estiveram lá, mas não era aquilo que não era gostavam. bem aquilo. Portanto, é um privilégio nós fazermos aquilo que gostamos. E não é só um privilégio, isso é bom para nós, porque fazendo aquilo que se gosta é uma satisfação e é bom para as pessoas que nós servimos, porque nós estamos lá para servir as pessoas. E quanto mais gostarmos daquilo que fazemos, mais nos dedicamos às pessoas que consideramos, na maioria dos casos, como amigos. Como é que um farmacêutico lida com o hipocondríaco? Não deve ser fácil. Olha, é assim, nós temos, na minha opinião, nós temos uma coisa que fazer. O doente entra na farmácia, normalmente é uma pessoa, enfim, com problemas, não é? Tem que sair melhor do que o que entra. Essa é uma situação. Eu tinha, por exemplo, estou-me a lembrar de um cliente meu, que um senhor já de uma certa idade, que ia lá com a esposa. Mas a esposa, pronto, não gostava muito de conversar. E ele adorava conversar. E o que é que acontecia? Aquele senhor começou a ter uma técnica
para ir lá, que era o quê? 10, 20 minutos para as 7, a altura em que a esposa já não queria sair, ele ia lá. Ia lá e chegava, encostava-se ao balcão, conversava comigo, conversava. Primeiro que ele dissesse o que é que queria, ele queria era conversar. O levar medicamentos era uma consequência, né? E esse dia eu chegava à casa às 8 da noite, porque estava lá a ouvi-lo. Eu cheguei a ter clientes que estavam meia hora, 45 minutos a falar comigo e não levavam nada. Ou por outra, iam cheios de conversa, que era aquilo que eles precisavam e que tinham necessidade. Portanto, esse também é o nosso dever. Levavam seguramente um medicamento, mas sem qualquer Sim, mas isso era contraindicação. Pois, não. Neste caso era a conversa. Esse facto de estar tanto atrás de um balcão, de ter muitas histórias, que dava aqui para uma série de episódios, muitas histórias seguramente para contar, atendendo a essa profissão, como é que a poesia só chega aos 50 anos de idade? Foi o querer acumular as histórias que ia ouvindo dos outros? Ou não? Não, foi uma coisa muito estranha, que ainda hoje não consigo explicar, mas que não me faz mal nenhum à cabeça. Eu já falei com uma pessoa amiga, uma psicóloga amiga, que me disse que um dia vamos beber um café e eu explico-lhe como é que essas coisas sucedem. Mas a razão principal de eu começar a escrever poesia foi uma questão afetiva. Havia junto ao Tás um restaurante, que era a Dona Galinha, e por estar junto ao Tás, faziam-se ali tertúlias. E houve uma pessoa que, ao fim de uma porção de tempo, me convenceu a ir lá à noite, beber um café e conversar. Eu não sou pessoa de noite, não aprecio muito noite. E o que é que acontece? Há uma altura em que eu fui e comecei a gostar daquilo. Iam músicos, Jorge Jesus, Custódio Magalhães, Álvaro Félix, Fernando Guerreiro, Manuel Bola, portanto, esta gente toda que passaram a ser meus amigos e ainda hoje, ainda hoje há alguns que já partiram, ainda hoje recordo. Mas continuam vivos, outros, mas por isso continuam deles. vivos. E acontece o quê? Que aquilo era pouco viável, monetariamente. E então um dia, as pessoas que tomavam conta daquilo resolveram fechar. E então deram mais 15 dias, fizemos a última noite de fados, porque era o sítio onde se faziam fados em Setúbal. Já vinham pessoas de Lisboa a ouvir o fado ali naquela casa. E eu estava sentado à mesa, naqueles 15 dias, e peguei numa esferográfica e num papel e comecei a escrever. Claro, não sabia o que é que fazia, ainda hoje não sei muito bem o que é que faço. Porque eu não tenho referências, não tenho... a poesia para mim não existia. A única coisa que eu recordava, e era preciso recordarem-me, era o Batem Leve Levemente do livro da escola. Mas isso tinham que me recordar para eu me situar na poesia. Portanto, para mim não existia, não sabia o que era, nada. Resolveu escrever, no fundo, o seu primeiro poema, porque não sabia o que é que estava a fazer. Nem sequer sabia se aquilo era um poema, se o que era. Pronto, foi uma coisa que eu escrevi. E na última noite de fados, pedi ao Álvaro Félix, para o Álvaro Félix dizer aqueles 2 poemas. E o que é que os poemas falavam? Umas quadras que retratavam o comportamento de todos aqueles que iam ali naquelas noites sucessivas. E o outro era um lamento à perda. O Álvaro disse as quadras, as pessoas sorriram, e quando disse, portanto, o lamento à perda, as pessoas ficaram de lágrima no olho. E alguns olharam para mim e perguntaram-me: ó Zé, onde é que tu tens andado? Mas eu fiz aquilo para nunca mais fazer coisa nenhuma. Nunca me passou por a cabeça que viesse a escrever alguma coisa mais. Só que encontrei depois Fernando Guerreiro, que foi uma das pessoas que me ensinou muita coisa a dizer e a comportar-me em termos de poesia. Alexandrina Pereira, que me incentivou muito também a continuar a escrever. E a partir de uma determinada altura, eu tinha 50 anos, já não tinha manias, mas há ali uma coisa, a gente começa a fazer, começa-se a entusiasmar. A Alexandrina Pereira começou-me a dar regulamentos de poesia, de concursos de poesia, e eu, entusiasmado, ali nos primeiros tempos, comecei a concorrer a concursos de poesia.
Epá, e comecei a ganhar concursos de poesia por tudo quanto Começa era a pensar, sítio. mas o que é que se está aqui a passar? Aqui. E precisava de saber precisamente o que é que eu pensei. Eu preciso de encontrar uma pessoa que veja isto que eu escrevo, e ainda eram poucas coisas, isto que eu escrevo, para me dizer se isto vale a pena ou se eu posso continuar a escrever e meter dentro da gaveta. Mas precisava de uma pessoa especial, uma pessoa que fosse capaz de me dizer que aquilo não prestava para nada, caso fosse isso. Não podia ser um amigo que me dourasse a pílula, não é? E quem é que só podia ser? Fernando Guerreiro, que olhava para mim e me dizia: Zé, olha, podes pôr isto, continuar na farmácia a fazer antibióticos. Isso, agora isto não vale a pena. Pronto, e entreguei aquilo ao Fernando Guerreiro, e o Fernando Guerreiro teve aquilo lá um mês, e quando me veio entregar os papéis, olhou para mim e disse-me assim: olha, Zé, eu vou-te fazer a minha apreciação de uma maneira diferente daquilo que tu naturalmente estás a pensar. Eu todos os anos sou contratado por um grupo de professores para dizer poesia numa tertúlia qualquer deles. E este ano tenho como incumbência dizer Sebastião da Gama, porque senão teria muito gosto em dizer a tua poesia. Eu aí... Ouvir falar do poeta da Rábida e depois ser assim comparado... Eu aí disse, bem, então, claro que por via dos 50 anos não fiquei a pensar que era o supra-sumo da essência. E a sua família, em relação a essa situação, os filhos, a mulher, o que é que começaram a achar de tudo isso? Não, acompanharam-me, a minha mulher acompanha-me sempre. Não acharam estranho começar a escrever? Eu não me apercebi muito disso. Não me apercebi porque eu também não me entusiasmei o necessário, aquilo que era lógico, e também nunca me entusiasmei demais. Então, como é que aparece a poesia para fado? O José escreve para a poesia para fadistas. fado, é assim, eu sempre gostei muito de fado, sempre acompanhei fado, vários fadistas, ia a Lisboa de vez em quando aos fados. Aqui comecei a conhecer fadistas. Alguns deles comecei a conhecê-los das marchas. O fado só surgiu depois, mas curiosamente a primeira pessoa que cantou fados meus foi a Georgette Jesus. Num dia em que eu apresentei a minha poesia na biblioteca, e o Vítor e o Custódio Magalhães foram acompanhar a Georgette, que cantou os primeiros 4 fados meus. Lembra-se o que é que sentiu nessa altura? É assim... É diferente ver ali o retrato daquilo que se escreve. É muito diferente. E ter a noção de que as pessoas cantam porque gostam, não me estão a fazer favor nenhum, cantam porque gostam. Como é que lhe vem a inspiração? De manhã, à tarde, à noite? Não, chega, está deitado e levanto-me, vou escrever uma uma frase ou duas, e depois no outro dia, né, aquilo começa ali a minar. Vou a uma noite de fados, raramente não escrevo qualquer coisa no outro dia ou na semana a seguir, mas aquilo que me faz mais é ver que as pessoas têm gosto em cantar aquilo que eu escrevo. A bonita homenagem que lhe fizeram em novembro, no auditório da Junta de Freguesia de São Sebastião. Foi uma homenagem que eu não estava à espera. Portanto, porque isto foi um projeto que eu apresentei à Junta de Freguesia de São Sebastião. Um projeto que eu já tinha, que, enfim, já tinha andado ali por outros sítios, mas ninguém ligou. E eu fui surpreendido no auditório, numa tarde de fados, em que encontrei o Sr. Presidente, e em que, conversando e tal, já ouvi dizer que o senhor tem um projeto, e eu disse, olha, por acaso tenho e gostava de lhe apresentar, mas um dia qualquer nós falamos nisso. E o senhor olhou para mim e disse, não, um dia qualquer não, então estamos aqui hoje, portanto, quando isto acabar, o senhor espera por mim e nós falamos. E nesse dia, depois daquilo acabar, marcámos uma reunião na quarta-feira a seguir. Isto foi um domingo, e na quarta-feira eu apresentei-me à hora marcada, o Sr. Presidente, uma senhora, não sei, secretária talvez, eu puxei do papelinho, onde tinha aquilo tudo esquematizado, o nome dos 13 fadistas, enfim, mais uma conversa qualquer, e fiquei de tal maneira surpreendido, porque eu até me atrevo a dizer
que foi a resolução mais rápida que aquele senhor tomou enquanto autarca. Porque, não quero exagerar muito, mas foi só ler uma folha A4 e olhar para mim e dizer-me: vamos fazer isto, vamos já fazer isto. E aquilo ficou marcado já ali. Era um bocadinho exagerada a quantidade de fadistas, a quantidade de fados, mas aquilo faz parte de um núcleo que não podia ser... José, é importante estes poetas, e tem que lhes chamar um novo poeta, como é o seu caso, como é o caso da Alexandrina Pereira e outros tantos, é importante estes poetas também verem as suas obras serem cantadas, e não só os nossos poetas do antigamente. Isso mesmo, portanto, temos que manter vivos esses poetas de antigamente. São o nosso património. Isso é um património, não é? Mas temos que partir para novos horizontes, porque, repare, por exemplo, esse livro, e principalmente a minha poesia desse livro, faz uma pequena homenagem, não sei, já não me recordo, mas a 20 ou 20 e tal fadistas, a não sei quantos músicos. Esta capa que está muito engraçada, quem é que... Essa capa, por via da amizade que existe entre mim, de 20 anos, da Lourdes Póvoa da Cruz, e com a frequência com que eu vou ao seu ateliê, surgiu essa ideia, que não é só a capa, tem mais dois quadros a separar os fados, um de fado e um de marchas, que separa os fados. Quem quiser adquirir este seu livro, é procurá-lo nas redes sociais ou temos algum ponto de venda? Não, eu tenho no Facebook, podem entrar redes em contato, sociais, José Raposo, já está. Mesmo na Lourdes, podem aparecer por a Lourdes, mas no Facebook dá-me um toque e eu... José, ficava aqui a conversar consigo muito tempo, até porque tínhamos muito para conversar. Quem é este José Raposo que tem ali a Arrábida como horizonte? É uma região que também o inspira como poeta e como homem? Sim, tenho algumas coisas a falar na Arrábida. Também tenho muita coisa a falar de Setúbal, porque, ao fim e ao cabo, eu sou um alentejano de Setubalense, ou um setubalense alentejano, não sei bem, eu vou fazer 50 anos de Setúbal. Tenho a noção que sou um verdadeiro setubalense, assim como sou um verdadeiro alentejano, porque me dediquei e só retribuí, só dei pedaços de mim a Setúbal e à gente de Setúbal. Portanto, sou isso, mais nada. José, foi um prazer recebê-lo neste episódio do Culture Mix. Espero que continue a dar muito alimento aos nossos fadistas que bem precisam continuar a cantar a sua poesia. Espero bem que sim. Muito obrigado. José Raposo, este livro foi o mote para a nossa conversa neste episódio do Culture Mix, Pedaços de Mim, que continua a distribuir pedaços ao longo deste novo ano.